E aí, pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História, com esse projeto maravilhoso do Estado do Maranhão, principalmente para você que vai realizar as provas do Enem esse ano. E também de outros vestibulares, como é o caso da UEMA. Na aula de hoje, nós iremos discutir uma questão que ela fala sobre a Idade Moderna. Período ali de transformação da Europa do século XV ao início do século XVIII. A Europa passando por uma série de mudanças mentais, culturais, que vão modificar hábitos, valores, costumes, forma de se organizar em termos político, econômico, social. Transformações que ocorrem a partir de vários movimentos, como o renascimento cultural, a reforma protestante, a formação dos estados modernos e o movimento das grandes navegações. O fragmento do item, questão que nós trouxemos, que já caiu no Enem, ele vai discutir um dos instrumentos usados pela Igreja Católica no movimento chamado de Contra-Reforma. A Contra-Reforma católica, que foi muito mais uma Contra-Reforma do que uma reforma católica, ela foi um movimento, acima de tudo, de reação da Igreja Católica, numa tentativa de frear o avanço do protestantismo, que literalmente já havia feito estrago na Europa, com a quebra da unidade cristã. A Igreja, ela organiza um movimento de reação, chamado de Contra-Reforma, contra o protestantismo, principalmente em regiões onde, na Europa, o catolicismo ainda era muito forte, como é o caso dos países ibéricos, como Portugal e Espanha. E até mesmo aqui na América Latina, no Novo Mundo, onde está em curso o processo de colonização portuguesa e espanhola. A Igreja, ela vai utilizar vários instrumentos nessa ação da Contra-Reforma. A reação dela é uma reação intransigente em relação aos protestantes. É uma reação conservadora em relação aos dogmas do catolicismo. Essa reação ocorre através de diversos elementos. Ela usa vários elementos, como o Concílio de Trento, o Tribunal da Santa Inquisição, que vai retornar, a Companhia de Jesus, o index ou o índice dos livros proibidos. E aqui nós temos no fragmento o barroco. A Igreja também utilizou o barroco. O barroco foi utilizado principalmente pelas características que ele vai apresentar. Como o próprio texto coloca, a grandiosidade do barroco, a opulência do barroco, o decorativismo do barroco. Isso vai ser muito importante que a Igreja utiliza na Contra-Reforma como propaganda, como uma forma de quê? De frear o avanço do protestantismo, mostrando toda a pomposidade do movimento barroco. O próprio fragmento diz, o barroco foi o estilo das formas dramáticas, grandiosas e opulentas, voltado ao intenso decorativismo e caracterizado pela exuberância dos dourados nas volutas e espirais. O barroco exprimiu as incertezas de uma época, a Idade Moderna, que oscilava entre os velhos e novos valores. Foi largamente utilizado pela Igreja da Contra-Reforma, Contra-Reforma Católica, como elemento de propaganda, olha só, destinado a atrair as criaturas pela pompa e magnificência. Muito bem. E aqui o comando, através do barroco, continuando melhor o texto, através do barroco, a Igreja compeliu Deus a vestir as mais suntuosas roupagens humanas, reproduzindo o céu em toda a sua magnificência, grandeza e esplendor, extasiando e arrebatando os fiéis que frequentavam os templos. Agora sim, o comando,
O movimento estético-cultural do texto constitui-se historicamente em uma resposta às, letra A, contestações aos domínios espiritual e terreno exercido pelo papado. B, oposições ao absolutismo monárquico com base no poder político. C, divisões da nobreza fortalecida pelas expansões marítima e comercial. D, críticas ao heliocentrismo como modelo de funcionamento do cosmos. E, revolta do campesinato oprimido pela multiplicidade de seitas religiosas. E para reforçar a nossa resposta, nós trouxemos essa justificativa. No próprio fragmento, repare, o barroco, ele exprimiu as incertezas de uma época. O fragmento mostra isso. A Idade Moderna, que oscilava entre velhos e novos valores. Foi largamente, ele mostra o texto que ele foi largamente utilizado pela Igreja na Contra-Reforma Católica, como elemento de propaganda, olha só, destinado a atrair as criaturas pela pompa e magnificência. Então fica claro que o barroco surgiu e se expandiu em um momento de contestação do poder do Papa. Olha só o texto. E quem estava contestando? A Reforma Protestante. Tendo em vista os problemas da Igreja Católica e o surgimento da Reforma Protestante. Tá? Então, observando novamente o fragmento, olhando o comando, um movimento estético-cultural, que é o barroco. No texto, constitui-se historicamente em uma resposta às o quê? Contestações aos domínios espiritual e terreno exercido pelo Papa. Quem contestava isso? A Reforma Protestante. Resposta letra A. Ok, galera? Um grande abraço. Até o próximo encontro. Valeu.